Espero que a maioria tenha feito, porque aí não vai ter problema da gente comentar um pouquinho mais rápido. Então, aqui vai, ó. Felicidade, feliz, né? Ainda tem gente querendo entrar. Um momentinho. Permitir a todos. Ok. Então, aqui. Então, felicidade, feliz. Felitio em esperanto. Qual é o radical mesmo de feliz? De felitio? Qual que é a raiz? Quem consegue ver, pode me falar? Felitio é felite. Até o C cedilha, né? O C cedilha não, até o tio, desculpa. Até o tio. Então, felitio. Então, é só tirar a terminação e colocar a terminação do adjetivo. Vejam que todas as terminações dos substantivos, elas estão com o no final. Veja a diferença do português. Cada palavra termina de um jeito. É muito complicado. Os adjetivos em português, eles já têm algumas coisas que ficam meio parecidos, feito temporário, planetário, são adjetivos que são palavras que respeitam. Mas a maioria dos substantivos, dos adjetivos, não tem o menor compromisso em português. Em Esperanto, são todos compromissados, né? Então, felicidade gerou felitio, deu felicia, amo, ama, dio, dia, pluvo, pluva. Quem vai ler para mim? Eliette, você pode continuar lendo para mim? Eliette, está me ouvindo? Oi. Oi, Eliette. Então, você está vendo aqui a palavra pluvo? Sim, mas hoje ainda é a minha primeira aula. Eu, apesar de que assisti a aula anterior, porque eu me inscrevi ontem. Tá bom. Então, hoje eu prefiro ainda ficar só acompanhando, por favor, tá bom? Tá Obrigada. bom, sem problema, minha querida. Tomás, você quer falar alguma coisa? Sim, eu pedi para saber sobre a aula anterior, no caso, né? Que é minha primeira vez. Seja bem-vindo. Eu já deixei os links no nosso grupo. Você pertence ao grupo PMA Nesto? Me colocaram hoje, só que estava no trabalho, né? Não teve tempo Tá bom. de... Então, você veja direitinho, talvez recoloquei tudo novamente, toda a aula gravada, né? Deixa eu permitir. Ainda vai entrando gente aqui, né? Então, eu estou deixando a aula gravada e deixando também os textos para vocês lerem e da apresentação e os exercícios, quando a gente estiver fazendo os exercícios, tá bom? Então, olha, quem vai ler? Quem quer ler? Ninguém quer ler? Cláudia? Então pode ler, Cláudia. Onde parou? No pluvo? Pode começar da primeira. Felitio. Felicia. Amo, ama. Dio. Atenção. Como é que fala mesmo? Dio. Não. Esse é outra letra em esperanto. É D de dado. Dio. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Dia. Dia. Pluvo, pluva. Perfeito. Símbolo. Simbolo. Simbola. Simbola. É sempre o O, ele é do mesmo jeito, fechadinho, tá? Simbolo, simbola. Vamos embora. Domo, doma. Perfeito. Tempo, tempa. Planedo, planeda. Regio, regia. Perfeito. Telefono, telefona. Infano, infana. Maestro. Não, é maestro. Maestro, maestra. Radio. Radio. O R é bem de rato.
de cara. Ra- É isso. radio, radia. Perfeito. Consulo, consula. Pastro, pastra. Luno, luna. Perfeito. Então, gente, é muito importante a pronúncia do Esperanto, porque uma vez você aprendeu, é para sempre. Ela é sempre essa. A gente não pode ter retrocesso. Voltar a falar símbolo, símbolo, com O no final é O, e não U, domo, e não domo, tempo. Esse M, ele sai pela boca, ele não sai pelo nariz. Tempo, tempo. Ele não fala tempo, não é nasal. Muito cuidado com esse pequeno detalhe do Esperanto, tá bom? Várias pessoas querendo entrar. Eu vou negar todo mundo. Não deixo ninguém entrar mais. Não, vou deixar. Mas o exercício continua. Então, aprenderam, né? Os substantivos e os adjetivos, e assim é para sempre. O Esperanto sempre tem os substantivos. Vamos aproveitar esse exercício e fazer um outro exercício. Eu quero saber as sílabas das palavras. Quem vai querer fazer? Quem vai? Quem se candidata? 1, 2, 3. Quem quer fazer? Eu acho Joaquim. Então fala, Joaquim. Felício. Felicio. Perfeito. 3 E. Amo. Isso. Dio. Isso, 2 sílabas. Ovo. Isso. Símbolo. Perfeito. Domo. Tempo. Planado. Planedo. Planedo. Acho que está pequeno, né? Regio. Vou aumentar um pouquinho. Telefono. Infano. Maestro. Radio. Radio. Consulo. Pastro. Luno. Tá bom. Perfeito, você falou todas as sílabas corretamente. A gente só tem que tomar cuidado quando são 2 vogais juntas, feito radio, porque o acento cai na penúltima sílaba, sempre. Entenderam? Então, vamos para frente agora já trabalhando um pouquinho mais em tradução. Então, esse exercício, eu dei só 14 exemplos, né? Para vocês fazerem a tradução na internet. Quem não conseguiu fazer essa tradução no Google e que queira alguma explicação? Tomás, quer falar? Tem uma perguntinha sobre a nasalização, no caso. Pois não. É infano ou infano? Infano. Infano. O A não é totalmente aberto, não é infano, não. Infano. É um A médio, tá? Entendi. Era só isso. Tá bom. E o O é um pouco fechado. Ele sempre O. Ele não é A e nem U. Quase U, né? O, quase U, não. É um O médio, né? Mas com a prática vocês vão aprendendo. Mas tem que fazer os exercícios de pronúncia, tá? Então, na cafeteria, a bebida está doce e tem um gosto ruim. Eu vou fazer esse exercício. Todos devem ter conseguido fazer essa tradução automática, né? Chegar lá no Google e fazer a tradução ou perguntar no chat GPT a tradução. Tanto um quanto o outro. Eu dei as traduções, essas traduções podem variar, tá? Então, na cafeteria, a bebida está doce e tem gosto ruim. Então, a tradução que deu foi en la cafeio la trincaĵo estas dolĉa kaj havas malbonan
guston. Atenção que esse N, ao ser colocado no final, ele não muda a fonética, o acento tônico da palavra. Então, é malbonan guston. E esse N é como se fosse 2 N's dobrados. Ele não fica malbonan, não é pelo nariz, nem guston, é guston, malbonan. Entenderam? Quem mais deseja ler? Cada frase para uma pessoa. Então, vamos... Adonis, faz um favor, tenta aumentar um pouquinho a tela, eu acho que está muito pequenininha, eu não consigo nem por ver. favor. Eu vou tentar. Um momentinho aqui que eu vou fazer um aumento dessa tela. Será que aumentou? Tá, aumentou. Obrigada. Tá, isso. Deixa eu fazer uma coisa. Tá bom. Então, vamos lá. Na cafeteria, né? Então, o que era para fazer? Para você buscar os radicais. Qual é a diferença de radical para raiz? É diferente uma coisa da outra. A raiz, você vai buscar a palavra central, sem os sufixos e sem os prefixos, tá? E os radicais são as palavras completas sem a terminação somente. Isso é radical. Então, quando eu peço os radicais, eu estou querendo a palavra completa e os seus pedacinhos de montagem. Isso é mais difícil para vocês, mas vamos fazer com calma e vocês todos vão aprendendo. Então, vou no primeiro caso aqui, ó. En la cafeio. Aqui eu deveria ter colocado cafeio, junto com o EIJ, mas vocês ainda não aprenderam todos os radicais, todos os sufixos e prefixos. Mas, tecnicamente, aqui eu deveria pôr café e só separado o O, para ter o radical. Mas a raiz é caf, vem de cafo, de café. E quando a gente põe o eio, ele é o sufixo de local, o lugar do café, a cafeteria. Entenderam? Então, o trinc deveria vir trincajo. Então, trinc, e que é a palavra central, que é do verbo trinc, que é beber. Trincajo é a coisa concreta que a gente bebe, a bebida, que dá a palavra a bebida em esperanto. E deveria estar aqui, que tem caj e só o O separado, o radical, mas a raiz é trinc. Estas, a raiz do verbo est, né? Que ele é sempre... E é uma coisa importante. Por que a gente insiste tanto em raiz e radical? Porque está nela a importância de se montar o vocabulário do Esperanto. O Esperanto se simplificou de uma forma imensa, porque o centro das palavras, eles são poucos radicais e você pode fazer muitas palavras simultaneamente. Dolce. Então, dolce é relativo a doce, o doce. Essa é a raiz. Have é a raiz. Mal, bom, gusto. Aqui eu coloquei um radical, tá vendo? Eu coloquei o prefixo, que é mal, que inverte tudo em Esperanto. Tudo que tem mal na frente é invertido. Não é que é ruim. É inverter. Por exemplo, fermi la porta é fechar a porta. Mal fermi la porta é abrir. Entenderam? O mal é um prefixo fantástico. Ele é um antônimo universal do Esperanto. Gust é gosto, é o radical de gosto. Agora, aqui no meio tem palavras que são as palavras invariáveis. Elas existem no Esperanto e recheiam as frases do Esperanto. Então, en, la, kai são palavras que são invariáveis, que significa en, dentro, né?
em, lá, o, a, os, as, não varia o artigo em esperanto, e kai, que significa i. Agora, substantivos nós temos cafeio, cáfone e guston. Eu separei aqui o Nzinho, porque o N é a forma do objeto direto. É só a posição sintática daquele substantivo na frase, né? Quem tem, tem alguma coisa. Então, tem um gosto ruim. Então, ele é objeto direto. Os objetos diretos em Esperanto levam essa forma do N. Nós ainda vamos falar muito sobre isso. Vocês vão errar muito sobre isso. Isso daí é uma das coisas mais chatas para brasileiros. Por que que é chato para brasileiro? Porque, apesar da gente ter os objetos diretos na nossa língua, a gente não os diferencia. Tanto ele está na forma do sujeito ou na forma do objeto. Em Esperanto, não. Quem age, ele está de uma forma. E quem sofre a ação recebe o N. Entenderam? Fala, Joaquim. Aqui quando fez a seleção do substantivo, né? Aí tem o cafeio, que não seria o trincacho, né? O trincar. Ah, faltou. Né? Muito bem, meu amigo. Faltou. É um substantivo, sim. E guston. Tá faltando, tá vendo? Tudo precisa revisão. E os adjetivos encontrados foram o dolce e o malbona, tá? E falta o trincajo, que eu preciso corrigir na apresentação original. Ô, Adonis, isso é terrível. Eu preciso de uma águia que faz esse negócio para mim. Trincágio. E ela tá na sala hoje, hein? A águia, que tem um olho de águia para isso. Certo, dona Odília? Certo, só me passar, só mandar que eu faço. Eu corrigi aqui agora, mas tudo bem. O relojoeiro é treinado para consertar relógios. Então, alguém tem uma frase diferente dessa? La horlogisto estas treinita por ripari horlogio. Então, quais foram os radicais encontrados? Horlogist est treinit ripar. Então, são as frases que foram encontradas. As palavras invariáveis é o lá e o por, né? Substantivos, horlogisto, horlogioin. Eu separei aí as terminações. E assim vai. Nós só vamos ler as palavras, as frases, tá? Quem vai querer ler para mim? Tomás? Tá chegando hoje, Tomás? Acho que Só um Tomás. segundo. Se eu olhar aqui. Segunda. Vamos lá. Qual é a frase? Essa daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Um religioso é uma pessoa que tem uma religião. Eu dei um zoom, não adiantou, né? Vamos lá. Será? Religiulo Re, estas é isso, fala aqui. O G sempre é G. Gui. Religiulo. Gui, eu não tenho o acentozinho em cima, né? Não, para fazer o G, não. Entendi. Religiulo estas homo, kiu havas religion. 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 Tá vendo? O N não modifica a acentuação, mas como são duas vogais juntas, elas separam, e aqui é a vogal. A sílaba anterior é onde cai o acento no gui. Religion, igual religiulo. Aí o acento caiu para o ulo, porque são duas vogais, e são duas vogais, elas separam em duas sílabas, e a sílaba anterior é U. E tem a última que é Lo. Religiulo. Vamos para outra?
Então vamos lá, vamos para outra palavra. Quem quer ler essa? Eu achei essa palavra no dicionário. Pode ler, Sandra. Mitrovis tium vorton em lavortário. Perfeito. Desculpa, fale, Adonis. E não, você pronunciou corretíssimo. O meu dicionário, o meu Google, achou metis, como Metis. achei. Não, o Está metis errado. está errado. Não confie no Google plenamente. Uhum. Confie mais no ChatGPT ou no Claude. O Claude 3.5 está fazendo um Esperanto fantástico, maravilhoso. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Pode perguntar. Onde que a gente encontra pontuação? Eu acho a vírgula muito interessante no Esperanto. Não casa com português. Tem Não casa, é porque em Esperanto respeita a respiração e português não respeita. Ele vai direto. A vírgula às vezes respeita, às vezes não respeita. E tem vírgulas proibidas no português que no Esperanto existem. E não necessariamente precisam estar ali, mas muitos esperantistas, até mesmo eu, colocam. É a vírgula que separa chamadas orações integrativas. Por exemplo, eu disse que você não ia na festa. Esse eu disse que você não ia na festa, em português, é proibidíssimo. Não se pode colocar. Apesar de, nesse eu disse que tem uma certa pausa de respiração. Mas, então, a vírgula não respeita pausas de respiração. E aí, em Esperanto, respeita. Aí tem uma vírgula. Mi diras que vineiras a la festo. Então, esse me dirás que interiri tu estas tiu como, né? Então, existe a vírgula entre essas duas palavras, mas é muito pouco essa discordância. Basicamente, essa é a principal. Tá bom? Vamos para essa aqui. Então, mimetes, eu achei essa palavra no dicionário, mimetes está errado. Mete é colocar. Tá? Mitroves é encontrar, achar. Tá bom? Mitroves, se um de vocês ainda botar. Quem vai ser o próximo a ler? Quem fez? Quem quer ler? 1, 2 e já. Apresentem-se, por favor. Posso ler. Vai. Os Andes são uma cordilheira de muitas montanhas. Lá andoi estas montaro de montoi. Montoi. Andoi. Veja que o Esperanto correto não pode colocar o artigo antes de nomes próprios. Né? La andoi. Não tem la andoi, é andoi. Andoi estas montaro. Montaro é um conjunto de montanhas. O coletivo em Esperanto é sempre formado com ar. É coletivo. Montaro é a opção de montoi. Estas montaro de multaj montoj. Multaj montoj. Esse L, ele é bem no céu da boca. Multaj montoj. Vamos para o terceiro. Aquele saleiro não tem sal e aquele açucareiro tem pimenta e não açúcar. Então, vamos lá. Quem vai querer ler? Ninguém, com 20 pessoas na sala. Meu Deus, que alunos terríveis. Eu vou xingar vocês. Vamos lá, gente. Quem vai ler? Maria Reginalda. Vou ditar, vou falar. Maria Reginalda, você quer ler? Reginalva. Adonis, eu hoje não vou poder ler. Eu já tinha falado antes. Tá bom.
Uma Tudo bem, virose muito forte, sem problema, de querida. cabeça, viu? Eu. Então, Eu, Cláudia, eu vou pode ler. ler? Não Ah, posso Marlene, ler. leia, Marlene. Tem que ler em português? Não está aparecendo de Em português. português está aqui, ó. Aquele Aquele saleiro. saleiro, tem sal, você já leu, né? E aquele açucareiro tem pimenta e não açúcar. Tá, pronto. Isso. Tio saluio nerrava salon kai tio suqueruio havas pipron kai ne suqueron. Nesuqueira, né? Havas pipron, kai nesuqueira. Kai ne suqueron. Essas são palavras diretas. Aquele saluio é um. Vocês estão aprendendo a opção de coisa ao mesmo tempo, né? Então, saluio, que é um substantivo, ele é formado desse sufixo que fala com o lugar onde que tem aquela coisa, o saquinho ou o aparato que tem aquele objeto. Saluio é o lugar, é o saleiro, é aquilo onde tem o sal. E o suqueruio é o lugar onde tem o açúcar, é o açucareiro. Entendeu? Por incrível que pareça, em português, essas duas palavras terminam em eiro, que tem o mesmo sufixo, mas não é comum isso na formação de derivações no sufixo, tá? E pipro é pimenta de uma forma geral, né? E suqueiro é açúcar mesmo, tá bom. Brasileiros e peruanos moram no Brasil e no Peru. Quem vai ler essa frase esperando? Alguém? Eu posso ler, professor. Por favor, leia, Kelly. Brasilanoi kai peruanoi, lodias em Brasilo kai Peruo. Isso. Veja que em português, no Brasil, em Esperanto não tem em la Brasilo e nem em la Peru, porque antes de nomes próprios não pode ter o artigo definido. Isso vocês já aprenderam, tá? Lodias é o verbo lode, de morar. E o resto, vocês veem que, apesar de brasileiro é formado de um jeito em português e peruano é próximo do esperanto, veja, ano, brasilano e peruano, ambos têm o mesmo sufixo, só para vocês acompanharem, né? Na floresta há muitas árvores bem antigas. Quem vai ler? Eu posso ler, que parou o trânsito aqui. Fala, César. É o César, parente da Odília aí, ó. Em la árbaro, estas multas tre malnovai arboi. Então, vamos ler direitinho essa palavra aqui. Arbaro. Arbaro. Isso, o acento cai na penúltima sílaba, certo? Ok. Veja que aqui nós já vimos um coletivo aqui para cima, que foi o Montaro. Agora é ele, é o mesmo sufixo para coletivo de floresta. Floresta é lugar de muitas árvores. É arbaro, é um conjunto de muitas árvores. Mas o nome floresta em Esperanto é arbaro, tá? Muitas árvores bem antigas. Essas multae kai tre malnovae arboi. Você veja que os adjetivos em Esperanto, aqui tem até um advérbio, que é tre, né? Antiga, tem tudo antes do nome. Em Esperanto, normalmente, os substantivos precedem os substantivos, tá bom? O copo não está cheio e nem vazio. Eu vou falando tudo isso, vou repetindo na cabeça de vocês até vocês aprenderem. Desculpe a repetição, mas isso é válido para todos aprenderem. Vamos lá. O copo não está nem cheio nem vazio. Quem vai ler agora? Posso ler, Adoni? Por favor, Lucas. La glaso estas nec plena, nec malplena. Perfeito. Então,
Lucas já é um nosso monitor, uma pessoa que conhece bem Esperanto, e é muito legal. Vocês vão a oportunidade de conhecê-lo mais. O NEC, ele serve para negar as coisas em... A gente não pode negar duas vezes em Esperanto. Tem esse detalhe. La glaso ne estas nec plena, porque como está em português, o copo não está nem cheio, nem vazio, seria uma frase possível em português, mas impossível em Esperanto. Esperanto, porque o nec é uma palavra negativa e o não também é uma palavra negativa. Agora, a expressão para falar nem e nem, isso é possível, tá? Vamos deixar. Então, la glaso essas nec plena, nec mal plena. Perfeito. Vamos para a 9ª frase. Você refez tudo o que eu já tinha feito. Quem é que vai me ler essa frase? Acho que é Dinalva. Dinalva, você pode ler? Posso? Por favor. Você fez tudo o que eu já tinha feito. Vi o Paris, Tion, Kion, Mi, Ian, Paris. Perfeito. Essa é a frase mesmo. Olha, o prefixo re, ele sempre vai ser usado como o nosso, né? Ele é bem parecido com o português, nesse caso. Refez. Fez de novo. É o verbo fare e refares. Pion significa tudo. É um correlativo. Muito cuidado. Existem dois muito parecidos, mas vão com calma nisso que vocês vão aprender bastante. Tion é tudo. Pion é o que, mas ele serve como pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que volta, que identifica tudo que está aqui em relação a um substantivo anterior, ou uma frase substantiva anterior. Você refez tudo o que eu já tinha feito. Ou simplesmente você refez tudo que eu já tinha feito. Português é só que. Em Esperanto, não. Em Esperanto, tem os chamados pronomes relativos, que são bem diferentes do que é uma conjunção integrativa. Por isso, o curso que nós fizemos, lá básico, o quebra-gelo, é para mostrar que existem diferenças do português para o Esperanto. E por que eles têm N? Porque nessa frase daqui, ele é um objeto de uma ação. Ele é um objeto direto do refares. E o Kion? Mas por que o Kion tem o Nzinho? Porque ele é o objeto dessa frase aqui, ó. Miam fares Kion. Kion miam fares. Ele só está na frente. Em português também. O que é o objeto direto do verbo fazer. Tinha feito, né? Bom, vamos falar nosso pouquinho. Só Opa! uma dúvida. Na frase 7, só me relembre. Não pode botar o tre depois do... O tre tem que vir depois do multa, pode vir antes também. Tre multa e mal novai. Não, assim, essas multas tremalnova, isso daqui é muito mal traduzido. E o Adonis não corrigiu. Desculpa, você falou muito bem. Essas tremultai cai tremalnova. Na verdade, é que aqui ele está falando que é bem antigas, tá? Então, há muitas árvores. A multai árvore, eu vou deixar aqui já corrigido. Árvore. Tecnicamente, aqui deveria vir kioi estas tre malnovai. Não precisaria de árvore. Então, tecnicamente, mas aqui pode ser assim. Multai árvore, tre malnovai árvore. Não precisaria
disso daqui, de repetir, tá? Mas não estaria errado se repetisse. En l'arbaro estas multaj arboj kaj tre malnovaj. Kiuj estas tre malnovaj? Seria melhor. Mas tudo bem, assim também já tá bom. Ops, deixa eu voltar. Vamos lá, você refez tudo, 9, 11. A porta e o portão não ficam bem na arquitetura daquela casa. Quem vai ler essa frase em Esperanto? Quem vai ler essa frase em Eu Esperanto? posso ler. Por favor, Jonathan. La pordo kaj la pordego ne taŭgas bone en la arquitekturo de tiu domo. Perfeito, é boa narração, né? Então, veja aqui, porta, pordo, pordego, portão, igualzinho em Esperanto. Pordego é uma porta grande, mas costuma ser a porta de um castelo, mas pode ser o portão da casa da gente. É uma porta grande, uma grande porta. Pordego pode ser de uma estrutura de um castelo também, tá? E pode ser o portão da casa da gente. Talgas é um verbo diferente do português, que significa estar adequado a uma coisa. Talgas. Essa roupa talgas por mim. Essa roupa é adequada para mim, tá? Por exemplo. Eu vejo essas... Professor, poderíamos usar aspectas bone? Aspectas bone. Fica bem, aspectas bone. Muito bem, menina. É até mais interessante. Eu vou mudar aqui a resposta também. Não fica bem. Ne aspectas bone, ne talgas. Aspectas bone. Tá bom. Obrigado. Corrigiu direitinho. O menino e a menina estavam brincando na casinha. Essa casa eu comprei ontem. Quem vai falar essa? Alguém? Cláudia, por favor. La knabo kaj knabino ludes en la malgranda domo. Tiu tiun domo mi aĉetis hieraŭ. 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 Tem um soprozinho antes de falar hieraŭ, falar hieraŭ. Aqui, muito cuidado, entre o K e o N, não pode pôr I. Não é knabo, é knabo. Não é knabino. Entendeu, Cláudia, né? Entendeu? Você pode repetir, por gentileza? Aqui, ó. Knabo. Você não pode pôr I aqui no meio. Ah, tá. Knabo. Knabo. Knabino. Tá? Knabino. Sim, obrigada. Tá. Professor, E esse daqui não é tio, é ti. Oi? Professor, no lugar de malgranda domo, poderia ser dometo? Eu ia fazer a mesma pergunta. Pode ser dometo. Mas tira o malgranda, né? Isso. Porque o sufixo et é diminutivo em esperanto. E o ti é uma partícula de aproximação, né? Aqui, teoricamente, está essa. Porque em português, quando a gente se refere a uma coisa que já aconteceu, a gente tem que usar tecnicamente essa. Em esperanto, o ti é para aproximar, seria esta, seria nesse sentido de estar mais próximo. Titium domon mi aĉetis hieraŭ. Esta casa, por que vem com N? Porque ele é objeto direto dessa frase. Quem compra, compra alguma coisa. Então, essa coisa comprada leva N. A forma de vocês aprenderem isso em português é sair colocando o objeto direto
em português. Aí vocês vão aprender direitinho. Eu comi pão, não, põe um E no final. Eu comi bolo, não. Aí vocês vão falar. Se vocês falarem bastante o objeto direto colocando o N em português, vocês vão ser chamados de louco dentro de casa, mas vocês vão aprender. Entenderam? Não entenderam nada, né? Eu adoro ser pirata. Vamos lá. O trabalhador não fez o... agora eu vi você aqui com a sua carinha. O trabalhador não fez o seu trabalho hoje e nem o fará amanhã. Vamos lá, Oxe. Oxe. Tá para você ler essa frase? Oxe, só manda risadinhas, né? Tá bom. Quem vai ler a frase? Ler? Então Eu posso leia, ler. Stephanie. Stephanie? Lá, isso. Stephanie. Lá. Lá, laboristo, ne plenumis, siam, laboro, hodiau, nec morgau. Nem amanhã. Trebone. Você leu muito bem. Você está treinando pronúncia, Stephanie? Ai, que eu sou amiga do Lucas. Oi? Eu tenho ajuda. Você tem ajuda? Para pronunciar. Quem ajuda? Isso. Agora que eu entendi. Isso é sério, hein? Stephanie, você é amiga do Lucas? Ou namorada? Sim. Declara aí. Não, sou sou amiga. Que pena. Mas tudo bem. Eu estava achando que teria um caso de relacionamento maravilhoso. Mas tudo bem. Amizade é a coisa melhor do mundo. Então vamos lá. Quem mais vai ler? Deixa eu ver quem mais aqui. O Juarez, quer ler, Juarez? Tem Juarez, tem a Nora, tem a Sâmia. O pessoal não quer ler, hein? Eu cortei a corda com a faca, mas uma tesoura seria melhor para tesourá-la. Olha que doidura essa frase. Essa frase é feia em português, né? Mitrantes la schnuron é corda. Eu cortei a corda. Mitrantes. E trantes vem de trantilo. É cortar com faca. Tá? La schnuron per la trantilo. Pela faca, né? Sede tondilo é especial para tesoura. Estus plebone por tondigi, para tesourá-la, cortar com tesoura. Bom? Então, tinha 4 frases, 14. Agora veio essa daqui, que é a formação de sufixos e prefixos. A gente ensina aqui o sufixo ist, ui e ar. Ist é para profissão, ui é para coisas que contém, né? E ar é para coletivo. Pordo é porta, pordisto, porteiro. Banano é banana, bananuio é a bananeira, é a árvore da banana. Jornalo é jornal, jornalisto é o jornalista. Nem jornal vendisto. Poderia ser jornal vendisto? Não. Jornal vendisto é uma palavra, jornalista é outra. Jornal vendisto é o vendedor de jornal, que em português é jornaleiro. Mas jornalista é aquele profissional que escreve artigos para jornal. Canto é canto, cantisto é o cantor. Hundo é cão, hundaro é a matilha. Olha que nome completamente diferente de cão, né? E aí, se eu falar para vocês que lupo é lobo, como é que seria uma matilha de lobos? Ou como é que é de lobos? Tem um outro nome, né? Alcateia. Alcateia. Como é que é alcateia em Esperanto? Você já sabe. Basta colocar o aro no lupo. Fica
Luparo. Luparo. Por exemplo, peixe. Peixe em esperanto é ficho. E para ficharo, o que seria ficharo? Cardume. Um cardume. Olha, as palavras em português são impossíveis, nem eu lembro mais. Em esperanto, agora você já sabe em todos os coletivos. Olha que maravilha de língua. Mango é manga. A árvore da manga é o manguio. Ficho ou ficharo. Ficharo já estava aqui. Ó. Giardeno é jardim. O profissional lá do jardim é o jardinisto. É um jardineiro. Tá? Machino, máquina. Machinaro é o maquinário de uma fábrica. Um conjunto de máquinas. Aí palavras invariáveis que vocês já aprenderam. E aí Oi. Adonis, desculpa. O mango, se fosse um mangueiral, seria... Eu acho que eu traduzi como mangueiral. Mangueiral? Mangueiral seria o quê? Mangaro? Não, manguio é mangueira. Certo. Manguiaro seria um mangueiral. Tá. Um conjunto de mangueiras. Certo. Manguiaron. Mas a gente usa aro da manguio. Tem outras formas para não ficar fazendo as derivações com sufixos e vai ficando difícil. Então a gente fala um conjunto disso, aro da manguio, aro da mango. Também o uio pode virar arbo. Mangarbo, por exemplo, seria uma mangueira também. Você só põe a palavra arbo no final em vez do uio. Certo. Vocês vão aprendendo com calma. Nem eu, nem você. Nekmi, nekvi. Adonis, aí bananeira podia ser bananarbo? Bananarbo, poderia ser. E aí, frago, não tem árvore, né? Aí é que são elas, né? É o frago, frago é morango. Morango nasce no chão, né? Seria o fragulho, seria aquele pezinho de morango, não é uma árvore, entenderam? Então o uio ele serve também para não só árvores, mas também para frutas ou coisas que nascem não em árvore, mas em coisas pequenas. Aí seria fragulho, seria o pezinho lá do morango. Por isso que arbo nem sempre se aplica. Kiel vi fartas, como você está, mi fartas bone. Essa terceira eu acho que tem que corrigir, professor. Isso é uma maçã. Essa coisa... Não tem o tio aqui como palavra para preencher. Aqui não tem. Aqui talvez fosse o tchu e uma interrogação. Isso é uma maçã? Uhum. Poderia ser. Vamos corrigir. Eu não tenho o tio lá. Obrigado, Águia. Nedankinde. Eu escrevi um nome feio aqui. Chu. Aí é tio, né? Tio, aí tem tio. Tio. Ele quer escrever aqui, ó. Tio estas. Pomo. Tio estas pomo. Muito bem. Aí tem interrogação. Aí aqui também tem uma interrogação. Isso é uma maçã? Tá bom. Uhum. Então, aí de baixo. Ne tio ne estas pomo sed piro. De ancal também essas frutas. Né? Não, aquilo não é uma maçã, mas uma pera. Ela também é uma fruta. Tio ancal essas piro. Tio também é uma pera. Mi jam iras, char mi volas. Eu já vou, porque mi volas. Eu quero. Então tá bom. São várias frases.
Tu vi chatas piron? Você gosta de pera? Yes, nature. Sim, naturalmente. Sed, mi preferas pomon. Mas eu prefiro maçã. Tu vi jam iras? Resto, você já vai? Você já vai? Então esse to é só usado para afirmar. Mas ele continua a frase. Ó. Resto, fique. Porque char me preparas mangiajon, coisa concreta do verbo comer, né? Comida, vira comida. Mi ne povas, eu não posso. Char mi devas iri rapide ao laboro, porque eu tenho que ir rapidamente para o trabalho. Eu não posso, pois tenho que ir rápido para o trabalho. Mi ankaŭ, eu também. Devas tui, imediatamente o tui. É uma palavra primitiva originária que significa um advérbio e fica imediatamente. Do, então, o nosso famoso então, do, até a vista, do distravido. Isso eu quero expô-los mais ao Esperanto para vocês irem aprendendo as cositas. Então agora vamos voltar para nossa querida lição de casa. Ctrl menos. Tá? Eu vou compartilhar, interromper compartilhamento, vamos voltar para a nossa lição e a hora é da prática. Então, eu espero que vocês se proponham a responder, tá bom? Vou apresentar agora. Porque quem está praticando a língua, eu já sei, né? Vocês precisam praticar. Então, queiram praticar o Esperanto. Então, vamos lá. Então, nós vimos uma opção de coisa, eu vou passar rapidamente todas as lições. Vou passar rapidamente. Bem-vindos. E aí falamos um pouco da língua, espero que hoje já saibam o que é que vocês estão aprendendo e por que vocês estão aprendendo. Tem uma finalidade da gente falar Esperanto, não é só aprender uma língua. Mesmo que seja privativamente, vocês vão falar o Esperanto para melhorar também muitas coisas na vida de vocês, principalmente aprender lógica. Porque Esperanto ensina a todas as pessoas a lógica. E outra, exercita os nossos neurônios, devido aos aspectos de combinação da língua. Então, e a pronúncia correta do Esperanto permite a vocês adquirir uma série de exercícios musculares que vão permiti-los aprender outros idiomas. Então, fazer esses exercícios bucais é muito importante para o Esperanto em si, para vocês como pessoas, né? Aí a gente mostrou como que se forma a base da palavra, a raiz, né? E que existe em português, e a gente usa isso, mas é muito irregular em português. Em Esperanto, as coisas se formam de uma maneira muito mais certinha, porque os radicais não se alteram. E a gente faz as derivações das palavras, aumentando muito o nosso vocabulário, exatamente com essa facilidade de ter poucos radicais necessários. As sílabas em Esperanto, lembrem-se que elas são como são formadas, né? Que as vocais separam-se para formar sílabas e que existem encontros de tongos fonéticos, ai, ei, oi, ui, né? Que é um encontro de uma vogal com o i no final, com esse io no final, né? A divisão silábica, como ela se dá, é importante para saber acentuar as palavras, porque elas sempre recaem, olha bem as palavras que eu uso, sempre recaem nas penúltimas sílabas.
Aí falamos das terminações. Em Esperanto temos 9 terminações que são constantes, e com isso aqui, vocês aprenderam anos de gramática de qualquer outro idioma, porque todos os outros idiomas são, não são, não tem uma conjugação fácil feita do Esperanto. O Esperanto é muito simples, né? A única dificuldade maior seria esse N no final do objeto direto. Mas isso é um treinamento, um exercício a mais que vocês precisam fazer, que é uma das características do Esperanto. Eu não sei se eu contei para vocês, mas aí falei dos substantivos, dos adjetivos, depois no final conto mais algumas coisas. Dos substantivos e para que eles servem, né? Então, e os adjetivos, para qualificar os substantivos. E em Esperanto, os dois são parentes também, né? Eles, em Esperanto, eles não só são em número, e também na forma sintática. Se um vai para recebe o N do objeto direto, se o outro está no objeto direto, ele também recebe o N. E o plural também, né? Então, isso aí vocês viram. Falamos de que existem também palavras invariáveis. Vocês aprenderam basicamente as mais importantes aqui que estão nessa página. Eu já estou dando algumas palavras invariáveis, vocês vão acostumando com elas. E elas sempre se repetem no meio das frases. Elas surgem e não... algumas delas podem se tornar raiz. Por exemplo, yes é dizer sim em Esperanto. E esse, que vira um verbo, significa afirmar. Então, você pode derivar e formar um verbo. E isso seria uma afirmativa. Neo seria, você põe um O no final desse E aí, neo seria negativa. Mas não existe cedo. Não existe. Nem ao, não existe. É só algumas dessas palavras que se prestam para ser derivadas ou receber terminações, tá? Às vezes a gente olha para uma pessoa assim totalmente indecisa, e aí no meio de uma literatura você pode falar assim, Linurchuis. O que significa aí? Ele só ficava perguntando se era sim ou não. Linurchuis. Então, você derivou o chu para um verbo e aí virou uma expressão. Isso, às vezes, literariamente, pode surgir, né? Aí aprendemos algumas palavras, né? E hoje nós vamos utilizá-las para aprender a utilizar essas práticas aqui. Io é o quê? Io é para apontar para uma coisa, e em português se traduz por isso ou aquilo, né? E o to, para perguntar se é sim ou não, né? Então, nós aprendemos isso. E aprendemos mais algumas palavras invariáveis, que é o kai, o said, o all, o uncle e o nick. E o kai é o i, o said é o mas, o all é o all, o uncle é também, e o nick é nenhum nem outro. Nick, nem. Então, vamos praticar um pouquinho. Ó. O que é isso? Kio estas tio? Então, vamos ver. Quem eu vou perguntar? César, você está disponível aí? Kio estas tio? Oi, dirigindo. Ah, está dirigindo, não dá para você ver. Tá bom. Elefante. Aí, esse elefanto? E Quem que falou? Não, Não. isso é biciclo. Biciclo. Aonde está? Né? Ah, tá. Tá Kio certo. estas tio? Eu estou mostrando aqui. Vocês não estão vendo, né? Biciclo. Desculpa, ó. Isso aqui é biciclo.
Ĉu tio estas biciclo? Quem vai responder? Ĉu tio estas biciclo? Yes. Yes. Pode abrir o microfone todo mundo e falar ao mesmo tempo? Eu ouço, tá? Só para vocês treinarem. Ĉu tio estas biciclo? Ĉu tio Yes. Biciclo. O Chu não repete na resposta, não, viu? Ĉu tio estas biciclo? Yes. Tio estas biciclo. Todo mundo. Tio estas biciclo. Yes. Tio biciclo. Yes. Yes, tio estas biciclo. Estas. Kio estas tio? Tio? Tio estas arbo. Tio estas arbo. Perfeito. Tio estas arbo. Kio estas tio? Tio estas elefanto. Yes, tio. Ĉu tio estas arbo? Ne, tio estas elefanto. Tio ne estas arbo, sed elefanto. Isso. Então todo mundo junto. Ĉu tio estas arbo? Ne, tio ne estas arbo. Elefanto. Perfeito. Ĉu tio estas arbo aŭ biciklo? Ĉu tio estas arbo? Tio estas nek arbo, nek biciclo, sed infano. Muito bem. Treinaram. Eu vou agora ver se vocês estão bem mesmo, hein? Então vamos lá. Então aqui nós temos arbo. Repitam depois de mim. Arbo, biciclo. Arbo. Biciclo. Trono. Trono. Chocolate. Domo. Elefanto. Elefanto. Ficho. Giardeno. Rundo. Roro. Para falar esse roro, tem que falar um casinho antes do, como se fosse a gara. Coro. Infano. Iupo. Giornalo. Coro. Luno. Perfeito. Tio estas tio? Tio estas arbo. Tio estas arbo. Então vocês vão sempre repetir isso. Kio estas tio? Tio estas tio. Tio estas arbo. Biciclo. Tio esta tio. Vocês não estão vendo. Tio esta biciclo. Biciclo. Kio estas tio? Tio esta citrono. Kio estas tio? Tio esta domo. Kaj kio estas tio? Tio estas chocolate. Ĉu tio estas ĉokolado? Ne chocolate. Elefanto. Sed estas elefanto. Yes, perfeito. Vidu la mano ĉi tia. Ĉu tio estas biciklo? Yes, tio estas biciklo. Ĉu tio estas arbo? Ne, tio estas arbo. Elefanto. Então vou pegar esse modelo. Ĉu tio estas arbo aŭ biciklo? Tio estas nek arbo, nek biciklo. Sed infano. Então vou fazer algumas perguntas agora. Ĉu tio? Kio estas tio? Tio estas giardeno. Ĉu tio estas hundo?
Ne. Ne. Tio Tio ne estas hundo. Sed Giardeno. 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 Ĉu tio estas ĉokolado? Ne. Tio ne estas ĉokolado. Sed rundo. Ĉu tio estas koro? Ne. Tio ne estas. Tio ne estas koro. Sed ĵurnalo. Jornal. Ĉu tio estas suno? Ne. Ne. Tio Tio ne estas Sed luno. Sed luno. Perfekte. Ĉu tio estas elefanto aŭ domo? Ne. Tio ne estas elefanto. Tio estas, atento, tio estas nek elefanto, nek domo, sed fiŝo. Ĉu tio estas citrono aŭ ĥoro? Ne. Tio nek estas citrono, nek ĥoro. Sed chocolate. Chocolate. Muito bem. Então vamos para frente. Agora outras palavras. Mondo, naso, ovo, pomo, roso, suno, tipo, tabulo. Uno, veturilo, vaso, zo. Bom, né? Bom. Então, aqui, ó, as palavrinhas que a gente aprendeu. Kio, tio, chu, ves, ne, kai, sed, au, ankle, nek. Então, de novo. Ups. Tio estas tio. Tio esta mondo. Tio estas mondo. Tio estas tio. Tio estas ovo. Tio estas ovo. Kio estas tio? Tio estas ŝipo. Kaj tio, kio estas tio? Tio estas tabulo. Kaj tio, kio estas tio? Tio estas veturilo. Veturilo, perfeito. Professor, veturilo traduzido como o quê? Porque carro é alto, né? Alto, né? Também veturilo. Veturilo é automóvel. Serve para tipo veículo, né? Veículo. A palavra correta é veículo. Ĉu tio estas pomo aŭ nazo? Ne. Tio ne estas pomo, nek nazo. Tio estas ovo. Sed ovo. Sed ovo aŭ tio estas ovo. Também está correto, tá? Ĉu tio estas tabulo aŭ suno? Tio estas nek tabulo, nek suno, sed pomo. Atenção, não precisa pôr o ne quando você for usar o nek. Aliás, é proibido, né? Tio estas nek tabulo, nek ŝipo, sed pomo. Guardem essa estrutura. Ĉu tio estas rozo aŭ vazo? Tio estas nek rozo, nek vazo. Vazo, sed suno. Suno, perfeito.
Tu tio estas tabulo. Tu tio estas tabulo. Yes. Yes, tio estas tabulo. Kio estas tio? Kio estas nazo? Kio estas tio? Kio estas pomo? Kio estas pomo? Kio estas pomo? Ĉu rozo estas floro? Yes. Yes. Rozo estas floro. Floro. Ĉu suno estas astro? Yes. Yes. Suno estas Astro. Tre bone. Ĉu nazo kaj pomo estas fruktoj? Ĉu nazo kaj pomo estas frukto? Ne. Ne. Nazo kaj pomo ne estas fruktoj. Prenderam nur ainda. Só, né? Nur pomo, fruto. Nur pomo estas fruto. Então, estou ensinando a palavrinha nova que não está aqui. É nur. Deixa eu escrever aqui, ó. Nur. Cadê? Não escreve? Caneta, tinta, texto. Nur. Nur significa o quê, gente? Somente. Apenas, somente isso. Nur, tá? Então é isso aí. Nur. Chuzo estas loco. Loco é lugar, né? Chuzo estas loco? Yes. Zo estas loco. Ĉu la mondo estas planeto? Yes. Yes. La mondo estas planeto. Planeto. Ĉu ŝipo estas veturilo? Yes. Tipo estas venturilo. Veturilo. Essas Mara Veturilo, Laga Veturilo, por lago e por la maro, né? Essas Veturilo. Então vamos para frente. Saudações esperanto. Gente, a aula é muito pouco só para a gente. Deixa eu desmanchar tudo aqui. Limpar tudo. Muito pouco tempo para a gente praticar. Vocês precisam. A lista de presença. Obrigado, Kelly. Salutona. Eu vou colocar a lista de presença aqui para vocês e colocar o link direto, né? Como eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, antes que todo mundo debande, deixa eu interromper e compartilhar essa lista. Então, vamos colocar aqui para aqueles que não fizeram ainda, né? Então, meu Deus, esqueci meu e-mail. Essa boa. Ah, meu Deus. Tá? Essa lista está no WhatsApp? Foi mandado aí para vocês. Eu vou colocar esse link direto na lista. Agora aqui, no Babileio. Babileio. Aqui, ó.
Estou colocando no Babileio. Basta vocês clicar, vocês chegam nessa lista e preenchem. É muito importante isso para as nossas estatísticas e saber se mostrar, né? Vocês estão agora no PMA Nesto e no curso aí com Veno é o curso Nesto. E o partoprenanto, aqui vocês vão colocar lernanto. Eu coloco monitoro, mas não tem nada a ver para vocês. Monitor é aquele que dá aula. Comento unua leziono do aparto la ĉambro estas nit. Bonege, interromperam. Então voltamos para a vaca fria do nossa aula. Deixa eu ver aqui. Cadê eu? Que me estas? Yes. Então, as saudações em Esperanto são muito importantes, né? Saluton, oi. Bonan, bom dia, pela manhã, tá? Assim, até 9, 10 horas da manhã ainda vale a pena fazer um bonan matena. Depois bonan o dia inteiro. Aí quando estiver chegando a tardinha, fala bonan vesperon. Bonan nocton, dormo bone. Aí você vai dormir, né? Já é uma despedida. Gis revido, até a vista. Gis, tchau, até. O gis significa até, gis. Pardonu-me, me perdoe. Bonvenon, seja bem-vindo. Dankon, obrigado. Nedankinde, de nada. Palavra grande, né? Mas ela é uma palavra que expressa tudo nela. Ind é o sufixo que indica digno de. Digno não é digno de ser agradecido. É o que quer dizer essa palavra. É o de nada nosso. Nedankinde. Gratulon. Parabéns. Parabéns para você, né? En la play buena tago, mi gratulas a vi, desirante felicion, kai la benon de di. Pesuron, é um prazer. Saluton, que vi fartas? Olá, como está? Agora, bone, kai vi? Bem, e você? En orde, bone, ok. Veja que o ok em Esperanto, ele, como são duas palavras, o acento vem na primeira, na anterior. Então é no ok. São duas sílabas, né? Ok. En orde, em ordem. Está tudo em ordem. Bone. Ok. E tem tchutchu bonas. Isso é para brasileiro, que adora falar. Tudo bem? Então, tchutchu bonas. Tchutchu bonas. Yes, tio bonas. Tá? Então tentem memorizar isso. Então agora eu já dei para vocês essa musiquinha. Só repetindo um pouquinho a musiquinha. Eu vou lá na palavra. Vou repetir a música. Se litero con chapelo estas la litero cho, ian mancas la chapelo de fari. Vocês estão ouvindo? Não? Sim. Yes. Ah, Sim, vocês estavam sim. ouvindo? eu fiquei na dúvida se vocês estavam ouvindo ou não, né? Então, deixa eu de novo. Tem que ir lá. Se litero con chapelo estas la litero cho, ian mancas la chapelo de fari.
so. Se litero con chapelo estas la litero Joe. Ian mancas la chapelo de farinjas go. La chapelo en gentila jaldo foro chucashi. Estas vere tre facila por mi cae por vi. Se litero con chapelo estas la litero yo. Kia mancas la chapelo de farinjas yo. Se litero con chapelo estas la litero yo. Kia mancas la chapelo de farinjas so. La chapelo en gentila jaldo foro chucashi. Estas vere tre facila por mi cae por vi. Muito bem. Então, chegamos no final da aula 1. Então, hoje... É bom, né, tia, né? Então, hoje nós vamos ver o início da aula 2. E eu já... a gente faz assim, nesse curso, ele anda bem rápido. Um momentinho que eu vou precisar de outra coisa. Um momento. Solvo nesto. Eu vou compartilhar essa aqui. Isso. Então, nessa aula 2, eu vou dar uma geral inicial, mas a gente vai detalhar ela bem na próxima aula. Mas vocês vão ver e estudar essa aula para a próxima aula, para vocês já entrarem falando e treinando e tendo a língua mais próxima de vocês, tá bom? Então, um momentinho que eu tenho que colocar ela para ser apresentada. Então, vamos lá. Então, na aula 2, a gente vai dizer um pouquinho do programa Mi Amigo, das coisas do programa Mi Amigo, como que tudo isso está funcionando e como que os monitores se informam, né? Nós vamos falar do efeito propedêutico do Esperanto, que o Esperanto é uma língua que auxilia muito, pelo fato de ser planejada, ela auxilia muito as pessoas a aprenderem outras coisas. Não só o Esperanto, mas muito mais coisas também. Tá? Nós vamos ainda falar um pouquinho, treinar um pouquinho as sílabas do Esperanto, como que elas são faladas. Vocês já devem estar treinando isso nos exercícios de pronúncia que a gente passa para vocês. Gramática, a gente vai falar um pouquinho de artigos definidos e indefinidos. Então, o artigo lá do Esperanto, quando é que ele usa, como usa. Vocês vão ler todo esse material antes da aula e a gente já vai caminhar com mais rapidez, já vendo textos em Esperanto e tentando entender os textos em Esperanto. Isso é muito importante. Isso já deixa vocês muito acostumados com a língua em si. O uso do artigo em Esperanto, como ele é feito. Voltamos a relembrar um pouco as terminações e damos um exemplo aqui com a raiz, né, san, como que se usa, de novo, substantivos e adjetivos. Vamos ver um pouco de vocabulário, adiantando um pouquinho mais o vocabulário. Eu vou passar para vocês amanhã essa lição, tá? E vamos aí já começar a ter bastante perguntas e respostas. Na próxima aula mesmo, a gente já vai fazer bastante pergunta e resposta, utilizando todos os conceitos e essas imagens, aí repetindo essas frases, porque elas são as mais básicas de uma conversação, né? Então, então é para afirmar conceito. Então, a gente vai reforçar esse uso. De novo, o salutado aí para relembrar vocês. E aí já vamos dar
um diálogo. O primeiro diálogo em Esperanto, né? E para vocês treinarem fazer um diálogo entre duas pessoas, né? Então, um primeiro diálogo e a tradução do diálogo, fazer exercício de tradução, né? Aí a gente vai fazer em sala de aula, mas vocês já vão meio que treinando. Já estão acostumados, né? E a Musídio a gente vai ver uma música muito bonitinha do Diomi Petasvin, né? E seria isso. Então, essa seria a próxima aula. Então, hoje a gente aqui termina, mas eu quero saber se vocês têm dúvidas. Eu vou passar alguns exercícios no meio da semana e eu quero... Deixa eu ver, interromper o compartilhamento. Eu quero saber de vocês se o ritmo do curso está bom, se vocês querem que ele seja mais lento. O que vocês pensam? Eu vou ouvir. Tá bom assim, Kelly, para você? Está bom. Ele depende um pouco mais de esforço. Vocês veem que eu já estou colocando vocês bem expostos à língua em si. Vocês já estão vendo textos, vocês já estão vendo uma opção de coisa. Claro que tudo isso é muito detalhado, não só nesse curso, que ele é muito básico, mas os cursos que vêm para frente. Vocês vão treinar muito mais de Esperanto. Mas hoje eu preciso colocá-los em contato com uma língua que era totalmente desconhecida de todos. Então, a finalidade maior do nosso curso é exatamente fazer com que todos vocês tenham um contato com o idioma, e com a língua, e com o som da língua. Isso é o mais importante, né? E o som, a fonética, o prazer de ouvir em Esperanto, porque o prazer de estar falando o idioma é exatamente fazê-lo parte de nós mesmos. Como o Esperanto já é seus, por natureza, é importante que vocês sintam isso, e sintam a língua como um todo. E aí você tem, na hora que você tem a apropriação da língua e também do sentimento de pertencimento à comunidade, aí você se torna um esperantista completo. Tá bom? Quem quer falar? Thomas? Pode falar, Thomas. Thomas ou Tomás? Como eu te falo? Opa, professor, eu achei legal assim, a didática, porque a gente vê a gramática, mas também vê o significado tanto fonético, como o senhor mostrou, no caso, né? Os sons, que no começo foi o que eu senti mais dificuldade. Mas eu percebi que é bem mais simples. Não tem muita variação da fonética, qual a sílaba tônica, né? Não. Eu até fiquei surpreso, fiquei até sem acreditar. É bem interessante mesmo, bem interessante. E eu te garanto, Thomas, que hoje, apesar da gente ainda estar na primeira lição, basicamente, terminando a primeira lição de Esperanto, vocês têm um nível de Esperanto quase maior do que um ano de estudo de inglês. Vocês poderiam estar sabendo um pouco mais do vocabulário em inglês, mas não necessariamente do uso e da prática do idioma. Estariam repetindo frases igual papagaio, que é assim que se ensina inglês, porque tudo é irregular em termos de fonética. Na hora que você aprende inglês, você aprende palavra por palavra. Você não tem jeito de aprender uma palavra e ela vai se repetir na frente. Tem coisas tão horríveis em inglês, por exemplo, a palavra enough. Todo mundo que fala inglês sabe dessa palavra, enough, bastante. Enough. Sim, sim, é bastante usada, realmente. Se você olhar That's a palavra enough. escrita, nenhum som de nada que tem nessa palavra é igual o que você fala. Nada. Enough. Escreve E-N-O-U-G-H. E fala enough. Tem nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles Então é criaram o muito próprio difícil. alfabeto fonético só para o inglês.
fora do alfabeto fonético internacional, porque estava estranho demais. Aí existe um outro alfabeto fonético só para o inglês, separado do alfabeto fonético internacional, o IPA. E o inglês tem um problema sério, né? Porque cada lugar fala um inglês diferente. Ninguém quer aprender, quer aprender como segunda língua, quer aprender inglês da Nigéria ou da Índia, né? Aí já começa o preconceito aí, né? Já começa de solo com o Brasil. Todo mundo quer aprender inglês de Nova York. E nem assim é lá do interior dos Estados Unidos também não vale, não. Mas inglês caipira, não. Ninguém quer aprender. Então, é um problema o inglês. E o Esperanto não existe dialetação. Tudo que vocês estão aprendendo, um russo aprende da mesma forma, um mongol aprende da mesma forma, um japonês da mesma forma. Pode ter diferença no que a gente chama em Esperanto de accento. O accento é exatamente a forma diferencial de se falar o Esperanto no mundo inteiro. Mas todos se comunicam, se falam as mesmas, da mesma forma, da mesma palavra. Pode falar diferente. Por exemplo, eu entendo, eu vejo pessoas do Nordeste falando Esperanto, eu sei que são nordestinas, por causa da propriedade da forma de falar, do cantado da língua, ou se são do Rio Grande, ou se são do Norte. Agora, o nordestino já fala um pouco mais cantado, então o Esperanto fica mais melódico ainda, né? Eu gosto muito de ouvir alguns cantores nossos de Esperanto que vêm do Nordeste e eles transmitem um Esperanto gostoso de se ouvir. É uma melodia especial, né? Assim como em termos mundiais, o Esperanto, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma cantora coreana, né? Coreano, ele fala uma língua totalmente diversa da nossa, mas ela cantando em Esperanto é uma coisa lindíssima, a Mira. Então, a gente tem no Esperanto essas propriedades de viver o mundo de forma diferenciada. Esqueçam da parte de dinheiro, tem que aprender para falar, para ganhar dinheiro. Não. Aprendam Esperanto para tê-lo como posse cultural. Na hora que vocês sentirem isso, vocês vão ver que o Esperanto é muito legal. É muito bacana você pertencer a uma comunidade com uma visão muito mais ampla do que a mesquinheza do dia a dia. Isso é legal do Esperanto. Né? Agora, aqueles que querem ganhar alguma coisa efetiva vão ganhar capacidade de aprender mais coisas. Até mesmo de aprender melhor inglês, ou francês, ou italiano, ou polonês, ou russo. É muito comum entre esperantistas a gente ter poliglotas. E a riqueza mental dos esperantistas é diferenciada. É grande, né? Eu já falei para vocês dos prêmios Nobel que falavam Esperanto, né? Nós perdemos recentemente o último, que era um prêmio Nobel de Economia, era um alemão. Ele ganhou o prêmio Nobel em 94. Ele ficou muito velhinho, já sempre falou Esperanto, foi presidente da associação alemã lá de Esperanto e tudo. E era uma pessoa cultíssima, né? Esperanto está aí. Existe uma batalha grande para torná-lo uma língua comum na Europa, né? Então tem um grupo de esperantistas que trabalha muito forte dentro da ONU, dentro da Unesco, em Nova York, na Holanda, na Bélgica. Existe um esforço mundial para uma generalização do Esperanto. Mas, enquanto isso, o fato só de ser esperantista já nos dá uma condição especial de vida. Certinho, pessoal? Alguém quer expressar mais alguma coisa? Será um prazer.
ouvi-los. Temos aí um minutinho só para encerrar. Adonis, eu já fiz um curso antes, né? Assim, foi muito superficial, né? O nível do teu curso está excelente. Você está forçando, né? Forçando não. Você nos coloca no paredão para poder dar oratória, para você dar fonética, né? Isso é muito bom, que a gente está conseguindo botar a cara a tapa, né, para correções, né? Isso no aprendizado é muito bom, né? E eu aqui estou com o teu material também, está numa qualidade excelente, está abordando a gramática, fonética. Você vem com a história, vem com todo essa bagagem que você tem nesses anos todos. Isso acrescenta bastante para a gente, com aprendizandos, né? Sim. Com Leonardo, como diz, né? Que bom, eu fico muito feliz com a sua expressão. Cláudia, quer falar? Muito obrigado, Joaquim. Então vou aproveitar a fala do Joaquim e falar que também, quando o Adonis ou o monitor Daniel se propõe a tirar alguma dúvida, aproveitem quem tiver disponibilidade no horário, porque realmente eles tiram as dúvidas e eles são impecáveis, viu? Eu entrei domingo, Adonis, ele deu uns 10 minutinhos, estava só eu lá na sala, então foi praticamente uma aula particular. Então, quem puder, aproveita aí que é bacana demais, viu, gente? Obrigada, boa noite. Às vezes, boa noite. Às vezes eu tenho um certo facilidade de estar aqui no computador. Eu quero falar com meus alunos no domingo, aí se alguém tiver... Eu não gosto muito de ficar vendo Faustão. Nem Faustão existe mais. Não. Lá sei lá. Então eu prefiro ficar por aqui. E aí falar com os esperantistas e com os amigos esperantistas é muito gostoso. E com os alunos mais ainda. Eu gosto muito da dedicação aí das pessoas que gostam do Esperanto, que querem curtir a língua. E o que a gente pode passar, né? Com a experiência da gente, a gente passa, né? É isso aí. Fiquem à vontade. Quando eu convidar, talvez domingo eu convide novamente, mas essa semana em especial, vocês não vão ter os exercícios, vocês vão ter... O exercício é a leitura prévia do material que eu vou mandar para vocês estudarem. Que eu quero que vocês fixem conceitos. Mas fora isso, nós vamos passar algumas atividades a mais. Sempre eu dou algumas atividades e aí vocês vão gostar aí, eu acho que, de se enfrentarem nesse mundo esperantista. Tá bom? Então fiquem Olha, com o Deus. César Milhome está pedindo, levantou a mão, abriu o filho ali. Fala, César. Só para eu estou muito feliz de estudar o Esperanto, que é a língua que o meu avôzinho sempre falou muito, e a minha tia fala. Então, E como fala, legal. viu, César? Ela é uma pessoa muito especial para nós Com aqui certeza do programa Minha Amigo. Eu costumo chamá-la de meu anjinho, né? Ela vem, tudo que eu preciso, revisão de texto, ela faz para mim com uma dedicação, e é um amor de pessoa. E ela tem 2 eventos, né? Que é porque nós somos em grupos, né, comunitários. Nós temos os que a gente chama de AKE. AKE é Amicetza como número Esperanto. É a comunidade de amigos dentro do mundo esperantista, dentro do programa Minha Amigo. E cada AKE é formado dentro de grupos de WhatsApp. Vocês estão no primeiro AKE, que é o PMA Nesto. E tenha os grupinhos para vocês tentarem comunicar. Mas, tão logo vocês entrem nos outros cursos, vocês vão adentrar nessas outras comunidades, que tem aula, que tem outros monitores, que vão te ensinar outras formas de ver o idioma, né? E a Odília está num dos mais ativos, que é o AKE dedicado aos espíritas, né? Chama AKE Espiritismo.
E nesse grupo há 2 encontros, um encontro aos sábados pela manhã e um encontro nas terças à noite, onde a gente lê obras espíritas. Então, e agora vai começar no segundo semestre um novo curso experimental para eles, para quem quiser vir, vai ficar aberto, mas ele é dedicado mais ao pessoal ligado à doutrina espírita, né? O espiritismo apoia muito o Esperanto, e há muitos espíritas falando Esperanto. Então, e vai estar no alcance de vocês. Se algum de vocês for espírita, fique à vontade para participar também desse curso que vai se iniciar. Talvez agora em agosto, a gente vai iniciar. É um curso, ele é mais gramatical, e de treinamento de leitura e de adensamento mesmo no conhecimento do Esperanto. É um curso em 12 aulas, mas que deve durar um semestre inteiro, né? E quem fizer o Nesto tem toda a capacidade de participar desse curso. Mas vão ter outros cursos também. Para quem não é espírita, tem outras áreas, né? E a gente está sempre aí abrindo espaço para vocês poderem trabalhar e continuar no movimento. Isso que é legal. E o fato mais feliz para todos nós é que um dia vocês falem Esperanto. E a gente tenha esse congraçamento nos congressos, ou até mesmo no virtual só. Tá bom, meus queridos? Então, a gente fica hoje por aqui e a gente vai se comunicando aí ao longo da semana. Espero que estejam gostando das dicas de Esperanto que eu dou. Eu mando. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, um prazer e despeço a todos. Boa noite, Tonal Vitinho, que a gente la próxima semana. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Antes. Boa noite. Isso. Boa noite, Tom. Cheers. Isso.